Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Agradeço a vocês por estarem assistindo os nossos vídeos postados no Instagram. Esse vídeo tem por título A Coerência da Reencarnação e é um texto bastante interessante, bastante reflexivo. Vamos a ele. Se existe um tema muito em evidência na atualidade, fugindo das habituais notícias de desastres, crimes, pandemia, corrupção, esse tema é a reencarnação. Uma grande parte da humanidade guarda a esperança de, depois da morte, voltar a viver. Desde os tempos dos faraós do Egito, onde através do processo de mumificação cuidavam de preservar o corpo físico, pois pretendia um dia retornar à vida, esse assunto tem mexido com as pessoas, levando-as a procurar entender exatamente como ocorre esse processo, como ele funciona, quais são os objetivos práticos de novamente voltar à vida terrestre. O desconhecimento faz com que as pessoas entrem pelo terreno da fantasia, do misticismo, do sobrenatural, promovendo o surgimento de chacotas sobre o assunto. Lembrando que essa palavrinha sobrenatural, ela é muito usada também, desde muito tempo. Mas ela, na realidade, não existe nada sobrenatural. O que existem são as coisas naturais. E a reencarnação é uma lei natural. Vamos lá. Quando não se conhece o assunto, o melhor a fazer é estudá-lo ou esquecer dele. Mas quando determinado tema insiste em ficar ao nosso lado, seja através da imprensa, seja através de pessoas, o melhor caminho mesmo é conhecê-lo. Quem de nós não se deparou em certo momento da vida a se perguntar: de onde viemos? O que fazemos aqui na Terra? Por que existe a dor? Por que uns sorriem e outros choram? Para onde vamos depois da morte? Morreu, acabou? Ou tem alguma coisa depois? Nós encontraremos novamente os nossos parentes? Mais ainda, para que servem as doenças? Pandemias? Qual o objetivo disso? Essas e muitas outras indagações comuns em nossa vida estão sendo respondidas através da multiplicação de livros e filmes, novelas sobre o assunto, peças teatrais inclusive. O Espiritismo, primeira e única religião a tratar do assunto de forma séria e responsável, não tem todas as respostas, mas procura, através dos seus ensinamentos, responder a quase todas. Não é preciso acreditar em tudo, mas uma coisa é importante: é necessário analisar o assunto sem pré-julgamentos, sem preconceito. Então, se nós estamos diante de uma pessoa e a pessoa quer conversar sobre religião, mas a pessoa não aceita de forma nenhuma que você fale sobre reencarnação, qual é a nossa posição? Não falar sobre reencarnação. Por quê? Porque a pessoa já tem, o assunto já está pré-julgado, ela não acredita e pronto. Só que nós espíritas, que acreditamos na reencarnação, sabemos que ela é real e que esse nosso irmão vai desencarnar e vai retornar para o plano espiritual. E ao acordar do plano espiritual, vai ver que continua vivo. Mas mesmo assim, ainda durante um bom tempo, ele não vai acreditar. Porque fica tão forte em nós, tão enraizado em nós, os pré-julgamentos, o preconceito, que é difícil a gente tirá-los da gente. Então conversamos sobre reencarnação com quem quer saber sobre reencarnação. Quem não quer, não conversamos. Usar o raciocínio, ponderar e ter bom senso sempre, em todas as ocasiões e sobre qualquer assunto. Um argumento usado pelo Espiritismo em relação à crença na reencarnação
é estabelecer comparações. Nada como usar a inteligência, desde que a pessoa não tenha pré-julgamentos, porque mesmo sendo inteligente, se a pessoa já tiver um pré-julgamento, não adianta. Por exemplo, como provar a existência de Deus? Eu creio em Deus. Não vi Deus ainda. Não vi Deus. Mas eu creio em Deus. Por quê? Porque, como aprendemos com a doutrina espírita, não há efeito sem causa. Se o universo é um efeito inteligente, transcendendo a compreensão humana, necessariamente tem uma causa inteligência. E essa causa inteligente nós chamamos de Deus. Então, mesmo que eu não veja Deus, eu vejo Deus em todos os lugares. Vejo Deus na natureza. Porque é Ele quem criou tudo isso. Porque o acaso não existe. Mais ainda, sem a reencarnação, Deus não poderia provar a sua bondade nem a sua justiça. E Deus é Pai, conforme Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Deus é um Pai amoroso, justo, misericordioso. Então, somente a reencarnação pode consolar e, ao mesmo tempo, explicar as agruras da vida humana. De onde viemos? Ora, nós somos criados por Deus, como espíritos, para que através das reencarnações sucessivas nos tornemos bons com o nosso trabalho. Não é Deus quem vai escolher esse ou aquele para ser bom. Vai se tornar bom aquele que trabalhar nesse sentido. Mas todos seremos bons. Aqueles que não quiserem irão sofrer muito até resolverem trabalhar nesse sentido, mas irão também se tornarem bons. Quando não estávamos encarnados, nós habitávamos o plano espiritual. O corpo é uma roupa, um veículo para o espírito. Então, aqueles que conhecem o Jorge, conhecem com essa roupagem dessa presente reencarnação, que não foi a mesma da reencarnação anterior, nem será a mesma da minha próxima reencarnação. Porque cada reencarnação, nós temos um planejamento reencarnatório. Isso é, certamente, usar o raciocínio, a lógica. Por isso que o nosso título é A Coerência da Reencarnação. Mais ainda, o que nós fazemos na Terra? Estamos habitando a Terra como poderíamos estar em outro planeta ou no universo, porque a ciência vem provando o quanto existem de planetas no universo. Acreditar que somente a Terra é habitada realmente é estar vivendo atrasado tecnologicamente falando. A Terra, segundo o Espiritismo, é um planeta de provas e expiações. Isso quer dizer que aqui, por enquanto, existe mais mal do que bem, mas que com o esforço e melhora de cada um, através das reencarnações, a Terra se tornará um planeta melhor. Para onde vamos? Depois da morte física, voltamos para o mundo dos espíritos, plano espiritual, onde depois de nos refazermos da vida que acabou, a vida material, passamos a fazer planos para voltar novamente. Encontraremos os nossos parentes? Com certeza sim, desde que eles ainda estejam desencarnados. Mas, quase sempre, na maioria das vezes, eles vêm nos receber depois da morte do corpo físico. Se não falhássemos ou cometêssemos erros, não haveria dores. Mas através delas, nos tornamos melhores. Todo o mal que fizermos aos outros vai refletir em nós mesmos. Porque uns sorriem e outros choram? Ora, os que sorriem é porque cumprem o que lhes cabe, ou seja, fazem todo o bem que podem. Os que choram deixaram de cumprir as suas obrigações. A reencarnação, embora muito comentada atualmente, é um assunto praticamente desconhecido, visto que, com exceção do Espiritismo, nenhuma outra religião cristã admite ainda as reencarnações, ou seja, as vidas sucessivas. Acredita que a pessoa não morre, o espírito vai continuar vivo ainda, mas que não haverá reencarnação. O Espiritismo fala que vai haver uma reencarnação. Viver para sempre, tendo a oportunidade de progredir continuadamente, nada mais é do que a prova da bondade de Deus para
com os seus filhos. Deus nos criou para sermos felizes. Se não conseguimos esse objetivo de imediato, Ele nos dará tantas chances quantas forem necessárias para isso. Acreditar na reencarnação é algo que se obtém com o tempo e o uso da razão e do bom senso. Afinal, crer que Deus nos tenha criado para vivermos apenas uma vida é não acreditar na sua inteligência infinita. Como pode um pai amoroso e bondoso criar um filho para viver um dia, 2 dias, e outros para viver 90 anos? Um para ser ladrão, outro para ser um bom cidadão, um bonito, outro feio, um doente, outro saudável? Pensemos nisso. São indagações que somente encontram respostas coerentes na justiça da reencarnação. Por isso, amigos, reflitamos sobre isso, porque a reencarnação é extremamente coerente e é uma lei de Deus. Era isso. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.